Então, cientista é uma profissão, é uma carreira. Há um modo de ser cientista no Brasil. E como você mesmo disse antes, há uma fuga de cérebros do país. Isso é muito ruim, porque impede o nosso desenvolvimento. Se há essa fuga, é porque as condições fora do país são melhores do que aqui dentro. E como eu já te respondi, ciência, cientistas, conhecimento, pesquisa, isso é feito nas universidades e depende da educação em todos os níveis, desde a creche até a pós-graduação. E, geralmente, o cientista acaba dentro de uma sala de aula. Porque se a ciência é feita na universidade, é porque o professor é um pesquisador, é porque o professor é um cientista. E ele dá aula tanto na graduação quanto na pós-graduação. Tá, mas como nasce um cientista? É por vocação ou é por necessidade? No meu caso, foi por necessidade. Eu precisava de dinheiro na época da graduação. Quando eu li que tinha um edital de bolsas de iniciação científica e que pagavam razoavelmente bem, eu fui imediatamente. É claro que eu já sabia que eu queria ser professor. Então, no meu caso, foi um misto de vocação com necessidade financeira. Só que muitas vezes, uma pessoa vai despretensiosamente participar de um edital de bolsa de iniciação científica sem vocação e acaba se tornando um cientista. Mas é óbvio, né, que ser cientista, ser professor, ser pesquisador envolve uma questão de perfil. E nesse perfil, você tem que ter aquelas habilidades lá. Ouvir, ler, escrever e falar. Além daquelas 4 habilidades OLEF, ouvir, ler, escrever e falar, você tem que ter essas aqui. Você tem que ser curioso. Você tem que gostar de aprender coisas novas sempre. Perguntar, investigar e descobrir. Um cientista tem o prazer de perguntar e de ir em busca de novas respostas. A ciência ela só existe para solucionar problemas humanos e sociais. É mais ou menos, o cientista é mais ou menos como um repórter e um investigador. É como um policial. Você tem o prazer de perguntar e ir em busca de respostas. Mas hoje, né? Hoje é muito mais fácil fazer ciência do que há 10, 20, 30, 40, 50 anos atrás. Porque antigamente a informação era mais lenta, a pesquisa era mais lenta, era mais difícil pesquisar. Hoje tudo é mais fácil. O acesso à informação e a eventos científicos é muito mais fácil. Só que ao mesmo tempo, quando você aumenta a quantidade de circulação de informação na internet, ao mesmo tempo você diminui a qualidade dessa informação. Então, a principal habilidade que a universidade precisa ensinar aos novos cientistas é a seleção da informação que a gente encontra na internet. Então, da falta que a gente tinha há 40, 50 anos atrás, hoje nós temos o excesso. Por isso que nós temos que selecionar muito bem as fontes de informações científicas que nós utilizamos e encontramos na internet. E é claro, né, nós temos uma imagem, um arquétipo, um padrão do cientista, que é aquele cara todo antissocial, que vive 24 horas de ciência, que é um nerd, que é um CDF, desarrumado, cabeludo, de avental, no seu laboratório. É claro que essa imagem atualmente está sendo desmistificada. E é claro, né, atualmente, outra habilidade, além do OLEF e da curiosidade de descobrir, tem essa, você tem que saber outros idiomas, principalmente o inglês. Você tem que saber pelo menos ler em inglês e também espanhol. É claro que há outras línguas também, por exemplo, o alemão é muito importante, francês, enfim, italiano, enfim, você tem que saber outras línguas. Por exemplo, é um pré-requisito para que você faça mestrado e doutorado, no mestrado que você saiba uma língua estrangeira, pelo menos leitura, e no doutorado 2 línguas estrangeiras. Por quê? Porque você tem mais acesso de leitura a fontes científicas se você conhece outras línguas, principalmente inglês. E é claro, né, se você vai para a área da ciência, vai chegar uma hora que você tem que dominar uma área, você tem que escolher uma área e um tema. Por exemplo, eu gosto da área de filosofia do direito e de hermenêutica jurídica. Essa é a minha área, meu tema. E você tem que saber o que foi dito antes nessa área. Então, envolve muita leitura de fontes que vieram antes de você, de pessoas que vieram antes de você. Se você quiser dar uma contribuição à sua área, você tem que conhecer o que já foi feito nessa sua área. Por isso que você tem que ouvir e ler muito. E esses são os 6 principais erros de todo cientista iniciante, digamos assim. Primeiro, ele confia mais em histórias do que em dados. Por exemplo, quando você vai comprar uma moto, você confia mais em dados de satisfação de clientes ou de histórias que seu pai conta? Ai, meu filho, moto é muito perigoso, essa marca é uma merda, cuidado. E quando você vai ver os dados estatísticos, aquela marca que seu pai tinha dito é uma das melhores que tem. Então, cuidado com isso. Confiem mais nos dados do que em histórias. Outra coisa, você tende a confirmar mais as suas ideias do que a questioná-las. Então, cuidado com isso. Você confia mais em suas crenças do que questiona suas crenças. Então, esse é um erro de todo cientista iniciante. Você vai em busca de confirmar suas crenças e não a questioná-las.
E confie muito no acaso, na coincidência, do que simplesmente na causalidade. Muitas teorias e descobertas científicas nasceram mais pelo acaso do que pela lei da causalidade, da causa e consequência ou causa e efeito. E podemos nos enganar. Sempre lembrem disso. A gente pode estar enganado. É justamente o contrário do que a gente tende a pensar, que é ter sempre razão, estar sempre certo. Um cientista aprende sempre a duvidar das suas certezas, porque elas podem estar erradas. E o quinto erro é que a gente tende a simplificar coisas que são complexas. Isso faz parte do ser humano e do nosso cérebro. A gente tende a simplificar coisas que são muito complexas. Então, a ciência vem e nos ensina que as coisas não são geralmente como a gente tende a ver, que são coisas simples. É claro que a gente tem que simplificar, mas não reduzir. Então, a ciência vem sempre e nos ensina a ver as coisas de um modo mais amplo e não tão simples como parece ser. E não confiem na memória de vocês. Anotem sempre tudo, documentem sempre tudo. Por isso que vocês tinham uma coisa antes, eu não sei se vocês têm ainda, o caderno da realidade, o caderno de campo, no tempo, comunidade. Anotem tudo, porque vocês não lembram, não confiem nas lembranças de vocês. É por isso que muita gente faz um diário, para que você lembre aquilo que você vivenciou e o que você sentiu. Então essas são as 6 coisas que os erros básicos que todo cientista iniciante faz. Então, como eu tinha dito antes, vai chegar uma época no curso de vocês que vocês terão que definir uma área e um tema de pesquisa. Por exemplo, vai chegar lá a época do projeto de pesquisa e do TCC, e vocês vão ter que pensar um professor orientador. Por quê? Porque o professor ele já passou por aquilo, então ele pode te orientar a ter menos sofrimento nesse percurso, a ter mais prazer nesse percurso. E geralmente, o professor orientador tem um grupo de pesquisa, e consequentemente você entra nesse grupo de pesquisa e nessa área e nesse tema de pesquisa. Então vejam como as coisas se conectam. Por exemplo, na época da minha graduação, eu escolhi o meu professor orientador em razão do grupo de pesquisa que ele tinha, em razão da área e do tema que ele pesquisava. E é claro, né? Isso não é uma relação que começa do nada. Você tem que falar com ele, você tem que se apresentar, você tem que falar que quer pesquisar com ele, que quer se aproximar dele, e isso envolve uma relação de confiança. E como toda relação humana, é uma relação complexa, porque há vários tipos de orientador, uns que são mais, como eu posso falar? Uns que são mais dedicados, outros que são mais soltos, uns que te pressionam mais, outros que te deixam mais livres. Então, isso tudo faz parte da experiência de vocês com professores. Da mesma forma que há vários tipos de professores na graduação, uns que são vagabundo, outros que são muito rigorosos, etc. Faz parte da formação de vocês passarem por essas várias experiências com vários tipos de professores. Da mesma forma, o professor orientador. Mas é claro, né, que a margem de erro na escolha do professor orientador é muito pequena. Mas pode acontecer, você pode errar, você pode ver que não deu certo e pode trocar. Mas isso vai gerar desconfortos, né? Porque envolve egos, envolve áreas de pesquisa. Então, é uma situação muito delicada sempre a troca de orientador. E como um dos pré-requisitos para você ser cientista é ser crítico, você precisa, consequentemente, estar aberto a sofrer críticas. E, geralmente, justamente porque você sofre críticas, é que cientistas discordam. O exemplo da pandemia, isso ficou muito claro. Da mesma forma que há uma polêmica quanto a plantas medicinais. Os médicos têm uma tendência a recusar as plantas, o uso medicinal das plantas. Já os indígenas, por exemplo, ou os povos tradicionais, os ribeirinhos, os pescadores, os quilombolas, os indígenas, os povos do campo, de forma geral, usam muito essas plantas medicinais como remédio. Então vejam, uns médicos concordam com esse uso das plantas e outros discordam. E por que cientistas discordam? Quais são os motivos? Geralmente são 3 motivos: científicos, políticos e econômicos. Por que cientistas discordam cientificamente? Porque um usa um método, outro usa outro método. E pode envolver questões políticas e ideológicas também. E também pode envolver questões econômicas. Por exemplo, se uma grande farmacêutica financia a minha pesquisa, será que eu posso chegar a conclusões que as plantas podem ser utilizadas para uso medicinal? O grande problema é essa relação de pessoas e organizações. Se o cientista tiver credibilidade, tiver respeito e for sério, ele pode concluir sim que plantas têm uso medicinal, mesmo sendo financiado por uma grande empresa farmacêutica. Agora, se for um cientista que não é tão sério, que não tem muita credibilidade, ele pode ser manipulado, digamos assim, pelas empresas que financiam sua pesquisa. Então vejam o quanto isso é sério. E o nome dado a isso é conflito de interesses. Por isso que, muitas vezes, no resultado de um livro, de um artigo científico, é exigência você pôr lá o órgão que financiou sua pesquisa. Mesmo que a ciência envolva método, envolva um ideal de neutralidade, isenção, objetividade, os interesses se fazem presentes aí. Interesses tanto políticos quanto econômicos. Esse vídeo estará no meu canal do YouTube e lá no meu blog também. Então era isso. Obrigado pela atenção e presença de vocês.
Tá aí o meu telefone e meus e-mails. Fiquem com Deus. Obrigado. Sumam da minha frente. Bons estudos sempre. Tchau. Bom almoço.